O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz esta afirmação desoladora: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Compreendamos aqui que Jesus ele se refere não exclusivamente, simplesmente a uma pessoa que tenha posses, mas ele se refere a uma pessoa apegada às suas posses. E é claro que quanto mais posses você tem, mais inclinado a ser apegado a elas você é, sem dúvida. Então, é muito mais provável um rico apegado que um pobre, embora haja esta possibilidade. Vocês vão encontrar ricos santos e pobres pecadores. A questão aqui não é primordialmente o ter ou não ter, mas a relação que você tem com aquilo que você possui. Na 17ª semana do tempo comum, naquela oração coleta da 17ª semana do tempo comum, nós ouvimos aquela oração, que eu já comentei algumas vezes aqui, que reza assim: caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Então é isto que nós precisamos aprender, e compreendamos aqui que riqueza a que podemos ser apegados não é apenas a riqueza monetária, a riqueza em dinheiro, mas pode ser o quê? Uma pessoa rica em beleza, e ela é tão apegada à sua beleza e vive em função da sua beleza que se afasta de Deus. Uma pessoa que é rica, que ela tem uma abundância na sua inteligência, é uma pessoa muito inteligente, e ela se apegou de tal maneira à sua inteligência, como se ela tivesse dado a ela mesma aquela inteligência, e ela se fecha para Deus, se torna soberba. Então, a abundância dos bens, sejam bens materiais ou bens intelectuais, sejam independentemente deles, quando você tem muito, a tendência é de você se esquecer de Deus. Então, pedir a nosso Senhor a graça nesta Santa Missa, de nós não nos esquecermos que
tudo o que temos e somos deve estar em função de Deus, deve ser usado para a glória de Deus, para agradar a Deus. Que tudo aquilo que temos e que somos deve ter como referência primeira e última a Deus, de modo que nós constantemente nos perguntemos: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com tudo isso que eu tenho e com tudo isso que eu sou? Qual é a tua vontade na minha vida? Pois bem, e essa pergunta, que se aplica a todos nós, ela é o gancho para que nós reflitamos um pouco a respeito da vida de São Bernardo de Claraval. São Bernardo nasceu na França, filho de pais ricos e nobres. Então ele tinha tudo para se apegar, para se fechar nessas realidades. E São Bernardo, então, ele teve uma formação esmerada, uma formação excelente. Ele é o terceiro de muitos filhos daquele casal, e os pais queriam que ele fosse militar, porque na época ser um militar era uma carreira gloriosa para os homens, Então os pais queriam que ele fosse um homem glorioso neste mundo. Recordemos-nos que muitas vezes os pais têm primeiramente isto em mente, Querem que os filhos sejam grandes neste mundo, que os filhos tenham um bom emprego, que os filhos tenham um bom casamento, que os filhos tenham uma vida confortável. Nenhum mal, Nada de mal em isso querer. O problema é quando se quer primeiramente isso. O problema é quando se quer tanto isso, e isso tanto se enfatiza, que quase cai no esquecimento o principal, isto é, eu desejo que o meu filho seja um homem de Deus, que a minha filha seja uma mulher de Deus, eu desejo o céu para o meu filho, eu desejo o céu para a minha filha. Então os pais formam os seus filhos apenas e tão somente para este mundo, e é claro que o resultado será desastroso. Então os pais de São Bernardo eram católicos, mas tinham esta ênfase, que ele fosse um militar, que ele fosse grande, que ele fosse importante, já que eles eram ricos, E São Bernardo, ele desde pequeno, ele tinha uma vida voltada para Deus, mas ainda não tinha despontado a vocação. Ele não pensava ainda em se entregar a Deus. E a sua mãe morre quando ele tinha 19 anos. E diz que por ocasião daquela morte, algo nele mudou. Isto é, ele se deparou, ele experimentou de uma maneira radical a brevidade da vida. Ele experimentou de uma maneira radical a brevidade da vida, a fugacidade, que este mundo é um brevíssimo instante. E ele começou a perceber a voz de Deus nele, que lhe perguntava: Bernardo, a que vieste? Para que vieste a este mundo? Por que nasceste? Meus irmãos, essa pergunta é fundamental. Para que é que eu nasci? Qual é a minha vocação primeira, primordial, fundamental, sem a qual todas as outras não têm sentido? A minha vocação primeira, primordial, fundamental, sem a qual tudo mais não vale nada, é amar a Deus, é alcançar a santidade, é dar glória a Deus, é ir para o céu.
se esta vocação primeira, fundamental, primordial, não for atingida, todas as outras são más. A minha vocação é ser padre, mas ser padre sem amar a Deus, vai para o inferno, sendo padre. Vai enfeitar o inferno com casula. Como disse uma vez Padre Pio, que o inferno era enfeitado com as casulas dos padres e dos bispos, que para lá vão. Ah, não, a minha vocação é ser médico, é ser advogado. Ok, mas se você não amar a Deus em primeiro lugar, se a sua vocação primeira não for dar glória a Deus, servir a Deus, você vai se perder. Aquela vocação que deve ser apenas um meio para alcançar aquela, não terá significado nenhum. Então a nossa vocação primeira é glorificar a Deus. A nossa vocação, nós viemos ao mundo. Imagine se nós, na catequese, façam essa experiência, catequistas, de vocês chegarem à catequese e perguntarem às crianças, aos jovens que estão se preparando para a primeira comunhão e para a crisma, e perguntem: para que foi que você nasceu? Infelizmente, muitos catequizandos vão responder: ah, eu nasci para ser feliz. Ah, eu nasci para ser jogador de futebol. Ah, eu nasci para ser freira. Eu nasci para ser padre. Essas vocações mais sublimes, talvez a pessoa diga isso, mas compreendendo o significado principal. Mas nem sempre uma pessoa que diz que tem vocação para ser freira ou para ser padre, ela está com a ideia bem clara que primeiramente é amar a Deus, servir a Deus. Precisamos, meus santos, ter isso muito forte. Por quê? Porque o diabo constantemente, ele coloca no nosso coração, e vocês percebem isso. Todos nós em algum momento já experimentamos esta terrível mentira lançada no terreno do nosso coração. Se você for fiel a Deus 100%, você não vai ser feliz. Nossa, que coisa ruim. Nascer para servir a Deus, que coisa triste. Quando é a nossa felicidade. A nossa felicidade neste mundo e no outro. A nossa felicidade neste mundo consiste em servir e amar a Deus. Deus é tão bom que me deu esta felicidade. Quanto mais eu servir e quanto mais eu amar a Deus, mais feliz eu serei já neste mundo. Mas o inimigo sussurra na minha alma esta mentira, essa desconfiança, de modo que existe o medo em nós de servir e amar a Deus e de tudo procurar para a glória de Deus, de tudo procurar fazer para a glória de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora que ela exorcize do nosso coração toda mentira, que ela lance o seu olhar para os demônios que cercam o nosso coração e os afugente, para que a verdade do Evangelho se implante na nossa alma e nós vejamos com clareza meridiana a beleza de Deus, a beleza dos seus mandamentos, a beleza de se entregar total e completamente a Deus, e a mentira deste mundo com as suas ilusões, que nós creiamos, que nós nos alegremos em servir e em amar a Deus. Pois bem, então São Bernardo começou a dialogar com Deus, que lhe perguntava no seu coração: para que nasceste? Para que vieste ao mundo? E ele então resolve, se sente chamado a se entregar completamente a Deus na vida religiosa. Diz que nesse íntere, entre a sua decisão e a sua entrada no mosteiro, nós tivemos aí um espaço de tempo de 2 anos. Diz que nesse período ele começou a se sentir ainda mais tentado contra a sua pureza. Diz que não poucas vezes
os amigos encontravam Bernardo banhando-se nas águas geladas da França em pleno inverno, porque ele percebia que o diabo tentava contra a sua pureza, como um meio para roubar a sua alma, para destruir a sua vocação, porque sabia o perigo que é uma alma unida a Deus. O diabo teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. Sabia que aquele rapaz que queria se entregar com radicalidade, com determinada determinação a Deus, ele causaria um estrago no reino de Satanás, que ele arrebataria almas que se encaminhavam para o inferno, e que ele elevaria muitas almas a uma vocação muito mais sublime. Então tentava para desvirtuar aquela vocação. Diz que uma vez Bernardo com os seus amigos foram a um castelo para ali dormir. Estavam passando por uma região, foram acolhidos em um castelo, e diz que a dona daquele castelo, vendo aquele rapaz bonito, sentiu-se atraída por ele e reservou um quarto mais afastado no castelo para que ele dormisse lá. Ele não percebeu, foi dormir. Todos os outros foram dormir nos seus quartos. Ele foi dormir naquele quarto a ele reservado. E diz que à noite aquela mulher foi lá para tentá-lo, e ele não pensou duas vezes, começou a gritar: ladrão, ladrão, ladrão. Acordou o castelo inteiro. Os seus amigos vieram com lamparinas, com velas. A capeta da mulher deu no pé, ninguém viu a mulher, e viram que não era ninguém, e eles voltaram a dormir. No outro dia de manhã perguntaram: Bernardo, você sonhou assim com algum ladrão? Ele disse: sim, um demônio que queria roubar a minha pureza, que queria desviá-lo da sua vocação. E aí ele, com determinada determinação, vai e ele quer ser cisterciense. Imagine, ele queria se entregar à vida religiosa, não como padre diocesano, em que ele poderia ser bispo e ter uma diocese, um bispado, e na lógica do tempo ele seria um grande homem. Não, ele não queria. E já que ele queria ser religioso, a família dizendo: então tá bom, então seja diocesano, porque você vai ser bispo, porque afinal de contas você é nosso filho, nós somos muito ricos e importantes, você vai acabar sendo bispo, e pelo menos você vai ser grande. E ele não quis, ele queria ser religioso. Então tá bom, vai ser um beneditino em Cluny, que era uma linha que estava crescendo muito naquele tempo, e você vai ser prior, abade de um grande mosteiro. Mas ele não queria, ele queria ser cisterciense, que era uma linha que estava começando e já estava morrendo. Mal estava começando, mal começou a morrer, que tinha apenas 20 monges, tinha apenas um mosteiro, chinfrim, pobre, terrível, e ele queria ser religioso ali. E os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, o seu pai, todos diziam: para servir a Deus não precisa de tudo isso, não precisa dessa radicalidade, deixa disso, para com isso, para que tudo isso? E vocês sabem que o deixa disso, para com isso, para que tudo isso, é a palavra da vez na boca de muitos condenados. Infelizmente, meus santos, e cuidado para que isso não se aplique a nós. Muitos se perderão tendo nos lábios: para que tudo isso? Deixa disso, não precisa de tudo isso para ir para o céu. Isto é, o desejo de fazer o mínimo, o desejo de fazer o estritamente necessário para me salvar. E quando você quer fazer o estritamente necessário, isto é, um coração sem generosidade nenhuma, sem magnanimidade nenhuma, você com facilidade, você se perderá. Porque é muito mais fácil um diabo ganhar uma alma assim, tão mesquinha, tão pouco generosa, ou
em nada generosa, que está disposta a oferecer a Deus, quando está disposta, apenas aquilo que é obrigatório. Então, Bernardo vai e decidido, ele queria entrar na ordem dos cistercienses, que era, na época, uma ordem, senão a ordem mais rigorosa, mais penitente, mais pobre, de dar, digamos, uma santa inveja aos franciscanos. Pois bem, então, São Bernardo entra e diz que os seus irmãos, primos, tio e amigos vão lá para tirá-lo de lá. Isto é, não, isso é inadmissível. E eles vão lá, e quando chegam ao mosteiro, eles que foram para lá tirá-lo, lá ficaram. Por quê? Porque Bernardo os convenceu que na entrega radical a Nosso Senhor se encontrava a verdadeira alegria. Aquilo que Bernardo meditou: Bernardo, para que nascestes? A que vieste? Aquilo que ele meditou, ele transmitiu. Ele conseguiu convencer aos seus amigos, primos, irmãos e o tio que foram lá, que era muito melhor se consagrar plenamente a Deus, se entregar totalmente e viver numa radical obediência, numa radicalidade, numa radical entrega. E diz que eles se entregam, entram lá no mosteiro. Imagine, quando São Bernardo morreu, ele tinha fundado, durante o seu período, quase 200 mosteiros, e no seu mosteiro, que existiam na época 20 monges apenas, existiam, por ocasião da sua morte, 700. Isto é, as pessoas se encantavam com a vida religiosa. Ele era um pregador que convertia, ele não convertia dezenas, ele convertia centenas, milhares de pessoas. Quando ele ia pregar, as mulheres, as moças, escondiam os seus homens, os seus filhos, os seus noivos. Por quê? Porque ele convencia aqueles homens a entrar na vida religiosa, e as mulheres não teriam mais com quem casar. Então, pelo amor de Deus, para com isso, deixa disso. As pessoas tinham medo. Por quê? Porque ele pregava com autoridade. Ele tinha uma fecundidade na palavra milagrosa, uma fecundidade fora do comum, uma fecundidade, um poder de atração típico dos apóstolos em Pentecostes, que converteram centenas de pessoas. Então isso fez com que ele crescesse cada vez mais em autoridade. Imagine, ele era consultado por reis, bispos, papas. Ele tinha uma tal influência na cristandade que as pessoas achavam que era ele quem escolhia os papas, porque quando os papas eram eleitos, eram pessoas ou cistercienses ou próximas a ele, e diziam: mas como todos os papas agora são amigos dele? Por quê? Porque os homens que queriam algo de Deus procuravam o conselho de São Bernardo. Meus irmãos, nós estamos celebrando os 55 anos da nossa paróquia. Peçamos a Deus, por intercessão de São Bernardo, esta graça para nós aqui da nossa paróquia, que nós sejamos fiéis a Deus, que nós queiramos de verdade dar a Deus tudo aquilo que Ele pede a nós, não apenas o estritamente necessário, que nós sejamos fecundos de modo que nós ganhemos muitas almas para Deus, que seja uma paróquia viva em vocações, que seja uma paróquia viva em almas que desejam de verdade a santidade, que seja uma paróquia viva em que os seus sacerdotes, eles sejam fecundos, porque fiéis a Deus. Peçamos ao nosso Senhor essas graças para nós e para todos aqueles que de alguma maneira estão ligados a esta paróquia, que nós reflitamos de verdade. E talvez fosse a frase do dia de hoje, se eu soubesse o nome de cada um, eu diria: Francisco, Antônio, Alexia, Maria, para que nasceste? A que vieste?
Qual a tua vocação? Estás mesmo vivendo para aquilo para o qual foste criado? Foste criada? Ou estás vivendo buscando simplesmente fazer o mínimo necessário para Deus, mas em tudo procurando fazer a tua vontade? Peçamos, meus santos, a Deus, por intercessão de São Bernardo, que nós abracemos de verdade essa nossa vocação, porque só assim, somente assim, seremos felizes aqui e estaremos nos preparando para aquela felicidade que nunca passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.